Olá, espero que você esteja bem nesses dias, nesse tempo, e queremos dar início então aqui à nossa aula de um estudo bíblico sobre discípulos. E estamos trabalhando o texto bíblico com relação ao caminho, à porta e ao alvo. A porta, que é o tema que falamos no estudo anterior, esse termo, a porta, refere-se a tudo que se relaciona com a entrada no reino de Deus. Então, vamos olhar nesse aspecto como é que então as coisas são. Vamos aproveitar um pouco o nosso tempo e fazer uma oração para que Deus fale conosco através desses textos bíblicos e que nos ajude a entender estas coisas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos unimos em oração, buscando a sua direção, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê a instrução que precisamos para viver nestes dias, que o Senhor nos dê toda a orientação necessária para que a gente possa fazer as coisas do jeito que te agrada, Pai. Ajuda-nos, a cada um de nós, queremos entender as tuas coisas. Vem falar conosco nesses breves estudos, Senhor. E nesse estudo bíblico que chamamos aqui de Matetés, que quer dizer discípulo, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Estamos lidando com o efeito da morte de Jesus Cristo por todos os nossos pecados, o que isso é e o que isso faz com relação à porta. No texto de Romanos 5, de 8 a 11, você pode procurar aí na sua Bíblia e acompanhar nela, pegue um caderno também, vai anotando as suas questões, as suas dúvidas, para que a gente possa caminhar nesse sentido. O texto diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. No versículo 9, logo, muito mais agora, sendo ele justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vocês vejam bem que eu destaquei aqui dois textos, dois trechos, e que nós vamos procurar entender. Deus prova o seu próprio amor. Deus nos dá uma prova do seu amor maravilhoso enviando Jesus Cristo. E ele envia Jesus Cristo para morrer por você e para morrer por mim. Jesus morreu por você e por mim, porque nós cometemos pecados, nós viemos de uma vida pecaminosa antes de nos convertermos e tínhamos uma dívida que é uma dívida de sangue, podemos dizer, porque o salário do pecado é a morte. Então, logo, Jesus Cristo vem e numa demonstração do amor máximo de Deus, Jesus morre por você e por mim. Que você possa entender isso. Ele morreu por você. Agora, interessante mais ainda é o seguinte: quando ainda éramos pecadores, quando eu e você éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós éramos contra Ele, Ele morreu pelos nossos pecados para nos tirar daquele lugar, daquela situação que nós vivíamos. Quem morre, né? Você pode indagar, perguntar para aqueles que estão junto com você, acompanhando, quem morre pelos maus, pelos bandidos, por gente ruim? Se morrer por gente boa, já é difícil de encontrar quem faça isso, que dirá então morrer pelos maus, bandidos, gente ruim, como eu era uma pessoa que se encaixa nessa qualidade. Então que possamos meditar nisso. Deus nos amou primeiro, quando eu e você ainda éramos inimigos dele. No versículo 10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua palavra. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados. Observa isso, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados. Quer dizer, quando eu e você, nós éramos inimigos de Deus, Jesus morreu para que pudesse haver reconciliação minha e sua com Deus.
a morte de Jesus na cruz, pagando pelo meu pecado e pagando pelo seu pecado, abriu a porta nossa para a entrada nesse caminho que nos leva ao céu. E ele nos reconciliou com isso. Para isso, então, é muito importante nós aprendermos com a Bíblia, com aquilo que a Bíblia fala, e então fazermos as coisas dessa maneira. No versículo 11, nós temos ali escrito, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Veja, note bem isso, e não apenas isto, mas essa glória, né, em Deus que temos, foi possível por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi mediante Ele, né, que nós fomos reconciliados. Eu e você, houve uma reconciliação. O que quer dizer isso? Reconciliação com quem? Reconciliação com Deus. Reconciliação com o Senhor, reconciliação porque estávamos separados de Deus, vivíamos uma vida desgarrada do Senhor, e agora então nós buscamos isso, e então que você possa meditar um pouco sobre isso. Ainda estamos falando sobre a porta. Em Efésios 2, de 13 a 16, diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue. Veja bem o que eu destaquei aqui para conversarmos disso já em seguida. Porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Procure lá na sua Bíblia, Efésios 2, de 13 a 16. Ele é a nossa paz. De dois povos, judeus e gentios, Ele fez um só. De dois povos, Ele fez um só. Então, na sua carne, derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Nesse sentido, né, eu estava longe de Deus, você estava longe de Deus. Lembra de você antes da conversão, antes de você frequentar a igreja, antes de você ser batizado, antes de você passar pelo discipulado, antes de tudo isso, você estava longe de Deus. E o endereço nosso, tanto seu como meu, porque estávamos longe de Deus, o endereço era ir para o inferno. E isso é muito claro. Nós não éramos povo de Deus, não pertencíamos a Ele, não éramos deles, éramos gentios, éramos os outros. Os judeus que temos anotado aqui, os judeus são reconhecidos na Bíblia como o povo de Deus, como a nação de Deus. E que você possa olhar isso, né, entender que quando Jesus morre, a morte dele nos uniu, judeus e gentílicos. Agora nós somos um povo só, em Cristo. É claro que é em Cristo. A morte dele fez isso para que nós pudéssemos estar unidos com uns aos outros, quando nos unimos aos judeus e toda a lei, toda a palavra do Antigo Testamento, quando nos unimos a este povo e este povo a nós em Cristo, então nós somos aquilo que podemos chamar hoje de o povo de Deus. O povo de Deus não é só um e não é só o outro, mas a soma dos dois. Mas ambos, tanto judeus como gentios, nós temos que passar por Cristo, né? Como você vê anotado aqui, hoje, junto com os judeus, somos o povo de Deus em Cristo. Quer dizer, tanto judeus como gentílicos, para sermos povo de Deus, nós temos que estar nesse sentido em Cristo. Em Cristo é que somos um povo, que somos o povo dele. Tá? Caminhando um pouco mais no versículo 15, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois povos, criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. No versículo 16, tem algo aqui que eu destaquei para que você possa olhar junto comigo, né? Que reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade
por meio dela. Aquela cruz sangrenta, aquela cruz, ela foi ela destruiu a vida do nosso Senhor, mas ela destruiu a inimizade que existia entre os povos. Nós só somos povos de Deus quando nós estamos todos unidos, de todas as raças e nações, somos o povo de Deus pela cruz. Por meio da cruz, o que a cruz fez com a gente, reconciliássemos ambos num só corpo. O corpo, nesse um só corpo com Deus, esse corpo tem que estar com base em Cristo Jesus, por meio da cruz. A cruz fez isso. A cruz fez isso. Ela destruindo a inimizade por meio dela. Toda a inimizade entre os povos foi destruída. Então, portanto, nós temos que ter paz dentro da igreja, temos que ter comunhão, meus irmãos. Não podemos ter grupinhos que vivem um grupo aqui, outro grupo lá. Nós temos que viver num grande grupo que é o povo de Deus. Somos unidos como povo de Deus. Que você possa entender isso. E a comunhão, ela só pode ser verdadeira assim. Ainda temos aqui outro texto para olhar, que é 1 Pedro 2, 23 e 24. Pois ele, quando insultado, olha lá, Jesus foi insultado, ele não revidava. Como é que você age hoje com os insultos? Quando ele foi maltratado, ele não fazia ameaças, mas ele se entregava àquele que julga retamente. Então, que você pense um pouquinho nisso. O cristão é aquele que não revida, o cristão é aquele que não briga, o cristão é aquele que vive da maneira que Cristo viveu. Precisamos aprender isso, que você possa entender isso e compreender isso da maneira que precisa ser entendido. Carregando ele mesmo, em seu próprio corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, o meu pecado e o seu pecado, foi carregado por Jesus Cristo naquela cruz, para que nós, eu e você, meu irmão, mortos para os pecados. Cada dia que começa, eu e você precisamos olhar no espelho. E quando olharmos no espelho, você precisa olhar e dizer assim: eu morri para o pecado. Eu morri para o pecado. Mortos para os pecados. Vivamos para a justiça. Pelas feridas deles, vocês foram sarados. Quer dizer, Pedro está me dizendo aqui que aquilo tudo que Jesus passou, foi por tudo aquilo que eu fui sarado. Se recorda da aula passada? Na aula passada nós lidamos com o texto de Isaías 53. Lembra disso? Pelas feridas deles nós fomos sarados. Toda aquela maldade que vem de dentro de mim, ela foi sarada nesse sentido. Que você possa pegar esses versículos e fazer o seguinte: chama as pessoas aí na sua casa agora, depois assista 1, 2, 3 vezes esse vídeo, e depois disso então você medita por alguns minutos sobre tudo isto. Medita, faz a sua meditação com a família reunida, fale o que você entendeu um para o outro, discuta isso dentro de casa, compartilhe uns com os outros, para que o Senhor seja glorificado. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a cada um de nós que meditamos sobre esse texto, sobre esse estudo bíblico, sobre aquilo que é a porta para a nossa entrada no céu. Senhor, ajuda cada um de nós a aprendermos a instrução, a compreendermos o caminho. Pai, vem ministrar ao nosso coração, vem falar no meu coração, no coração daquele que está assistindo. Fala no coração de cada um, para que haja compreensão e que entenda que os pecados nossos foram crucificados com Cristo, que eu sou uma nova criatura, mas essa nova criatura precisa viver em comunhão com o Senhor, precisa viver do jeito que a Bíblia fala e do jeito que a Bíblia ensina. Pai, em nome de Jesus, ajuda o meu irmão, a minha irmã, a poder refletir sobre esses textos, Senhor. E que nessa reflexão ele entenda, Senhor, o caminho que ele deve andar, como ele deve tratar essas questões da Bíblia, nesses tempos que estamos vivendo, tempos de tribulação, tempos de doença, tempos de perspectiva econômica muito terrível. Senhor, ajuda cada um de nós, em nome
nome de Jesus. Amém.